lá. Olá, Lucas, tudo bem? Olá, Sara. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar de execução fiscal das empresas falidas com a Procuradora da Fazenda Nacional, Mônica Pinho. Oi, Juliana, tudo bem? Um prazer tê-la conosco. Oi, Paula, que bom que você está aqui também. Seja bem-vinda. Oi, Daniele, que bom que você está aqui com a gente. Hoje a gente vai ter uma live super especial, seguindo aquela lógica de trazer alguns alunos do PJT para falar com a gente. E hoje a gente vai ter a Mônica Pinho, que é Procuradora da Fazenda Nacional e aluna do PJT, para falar um pouquinho com a gente sobre esse tema de execução fiscal das empresas falidas, que, aliás, é uma especialidade dela, que ela trabalha diretamente nesse assunto. Olá, Beatriz. Olá, João Carlos. Olá, Mônica. Seja muito bem-vinda à nossa live. Um prazer ter Oi, você com minha a gente. querida. Tudo bom? Você está me vendo bem? Está me ouvindo bem? Tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. Tá tudo ótimo. Ah, tá bom. Olha, pessoal, se vocês não conhecem, a Mônica, ela é aluna do PJT, professora, tá? Do curso PJT com a tutoria jurídica, tá? Já tem aulas, inclusive, gravadas no nosso curso online. E ela é também procuradora da Fazenda Nacional. A Mônica, ela foi chamada para falar hoje um pouquinho sobre um tema que, inclusive, ela trabalha bastante, que é a execução fiscal das Uhum, empresas falidas, né, Mônica? exato. Antes da gente estar levando para você a palavra, eu queria só fazer aquelas perguntas básicas que eu sempre faço para o pessoal no início da nossa live de quiz, justamente para aquecer um pouco o povo, né? E aí a pergunta que Ótimo. eu vou fazer é a seguinte hoje. Gente, a multa tributária, ela tem o mesmo privilégio que o crédito tributário num concurso na falência ou não? Qual é o critério de preferência da multa Será? tributária? É o mesmo do crédito tributário ou não? Do crédito tributário referente a tributo ou não? Olá, Mari. Olá, Daniel Giotti. Olá, Priscila. Olá, todo mundo. A gente está com... Olá, Mônica. A gente está começando aqui a nossa live hoje com a professora Mônica Pinho. E a gente, antes de entrar no assunto propriamente dito, que é execução fiscal das empresas falidas, eu fiz uma pergunta para vocês no quiz, que é a seguinte: a multa tributária tem o mesmo privilégio que o tributo numa falência ou não? O que é que vocês acham? Sim ou não? Responde aí para mim. Oi, professora Juliana. Oi, João. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Aliás, a gente só quer agradecer vocês por estarem sempre presentes com a gente. Olá, Ana, tudo bem? Que bom você estar aqui com a gente. Muito bom, gente, vocês estarem acompanhando. O projeto, ele está cada vez melhor, trazendo cada vez outros pontos de vista, né? Então, não, a Mônica já falou que não, já respondeu aqui pra gente, dizendo que não, realmente a multa tributária não tem o mesmo privilégio que o crédito tributário na falência. E aí, então, já tivemos a advogada Magda Barbosa também respondeu que não, excelente. Sara também. Então, tá todo mundo acertando aqui, Mônica. Tá todo mundo pronto para a gente entrar no tema. Então, vou passar para você a palavra para você dar um overview sobre esse tema da nossa live de hoje. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, te agradecer, Micaela, sempre nos colocando desafios. Ter entrado no PJT, eu posso dizer que foi um divisor de águas na minha carreira. Eu tenho 20 anos já de PGFN, eu estou uma dinossauro, e a PFN que eu entrei 20 anos atrás é completamente diferente da de hoje. E muitas vezes a gente acaba caindo num lugar comum, num trabalho muitas vezes repetitivo, porque é só a mesma matéria, é tributário, é o mesmo cliente, que é a União. E quando eu entrei no PJT, realmente eu fui muito obrigada a pensar fora da caixa, né, a sair daquela zona de conforto. E isso foi realmente muito, muito bom. Então, eu quero te agradecer por esse convite. Realmente, como eu te falei, eu não sei de onde você tira a ideia de que eu dou conta dessas coisas. Eu acho que por eu ser procuradora, as pessoas têm a presunção iris tanto de que eu sei direito tributário, mas é uma presunção assim, eu me sinto uma PDA, uma presunção relativa. Eu realmente me sinto muito insegura porque nosso direito é complexo. E quase tudo comporta exceções, quase tudo dá debate, o que é ok para uma ciência, né, social. Então, quero te agradecer, quero te parabenizar também para essas lives. Eu tenho assistido todo dia, vi pessoas muito queridas, temas muito interessantes. Isso está nos ajudando muito nesse período de pandemia, né?
situação tão atípica que a gente está passando. Então, você está realmente de parabéns por estar estimulando a todos nós e nos mantendo esse contato virtual, né? Bom, o tema realmente é, eu tenho atuado desde o metade final do ano passado para cá no NAFPLIR, que é um núcleo especializado em falências, recuperação judicial, liquidação. Somos aqui no Rio, eu, Dr. Marcelo Manguetti e a doutora Andréa Borges. O NAFLIR faz parte da DIAC, que é a Divisão de Execução Fiscal, que é chefiada pelo Dr. Luiz Félix atualmente. E nós já tínhamos, na verdade, um núcleo aqui no Rio, mas agora, por força da portaria 32, todas as unidades da PFN que tenham mais de 50 procuradores passaram a ser necessário esse núcleo especializado. Porque, infelizmente, a falência e a recuperação é algo com um número muito grande e crescente. A situação econômica do nosso país faz com que o empresariado tenha uma dificuldade enorme de tocar suas obrigações tributárias, trabalhistas, calotes que levam. Então, por todas as razões que a gente conhece, é crescente. Então, é necessário um núcleo especializado, sim. E, enfim, na verdade, eu fico até bem triste de estar atuando com falência, porque passa pela minha mesa nomes que marcaram minha infância, minha adolescência. Eu vejo ali Mesbla, e eu lembro, na infância, de almoçar na Mesbla, porque a Mesbla vendia de prato a carro, ninguém imaginava que aquilo fosse quebrar. Casas da Banha, eu lembro dos porquinhos na televisão, você não lembra disso, você é muito nova. Mas você deve lembrar desses nomes, mas para mim tem algo afetivo, né? Belprato. Então eu vejo aqueles nomes, realmente, a falência, ela é um falecimento, né? De uma pessoa ainda que é jurídica, mas é um falecimento. E é uma morte antinatural, porque o falecimento normal da pessoa jurídica é dar baixa nas suas obrigações, encerrou, não queremos mais. A falência não, ela é um desligar dos aparelhos, não tem mais condição. Então vamos ver o que fica. E aí, no momento em que a gente leva a execução fiscal para a falência, a gente tem aí um casamento, uma interseção de dois ritos muito diferentes, né? A execução fiscal já é um processo muito atípico, porque começa com uma certidão de dívida, com uma presunção de liquidez e certeza. Então, ela prescinde, ela não precisa de um processo de conhecimento, então a gente já parte dali. E a falência também é muito atípica, porque já começa com uma sentença essa de natureza muito interessante, porque ela decreta a falência, mas ela é declaratória de uma situação fática, né, e constitutiva de uma série de consequências, entre elas o vencimento antecipado, né? Então, são dois processos muito diferenciados dos outros, e que nesse momento se juntam ali. Porque, na verdade, a falência, o processo alimentar, é um processo de execução também. Ela é um processo de execução coletiva, né? Onde você vai arrecadar bens para tentar, dentro das forças daquela massa, contemplar o máximo possível dos seus credores de modo proporcional, dentro das várias classes, né, de credores. Então, é mais ou menos isso que eu tenho para colocar. Aqui no Rio, então, nós já temos esse núcleo, que é o NAFLIR. Não, excelente, Mônica. Inclusive, aqui o Fábio colocou uma coisa que é verdade, né? Você mudou com o PJT e o PJT mudou com você. Né? Quantas as suas colocações, as suas observações, as suas críticas, os debates que a gente se desenvolveu no curso foram muito importantes para a reflexão de todos, né? Essa dialética entre contribuinte e fazenda, ela é muito saudável, ela é muito importante a gente ver o outro lado. E é essa a ideia, né? Existe aquela ideia de que são dois times, e não são dois times. Eu sou realmente muito fazendária, continuo sendo muito fazendária, o PJT não tirou isso, e também nunca tentou fazer, né? Mas a discussão acadêmica faz com que a gente consiga pensar, né, sobre várias óticas. Mas eu sou realmente muito fazendária, tanto por adestramento, 20 anos de carreira, quanto por consciência mesmo. Eu realmente acho que nós temos uma federação de repartição de direitos e de deveres. Então, há que se buscar um custeio. E, na verdade, esses debates todos levam até a gente também reforçar nossos próprios conceitos, né? Então, o Fábio é um querido, o Fábio, o Diogo, o Ernesto, o Luciano, esse pessoal, vocês todos os colegas de turma, tá vendo vários entrando aí, vocês realmente foram uma divisão de água na minha vida, só tenho a agradecer a vocês. Ai, que bom, Mônica. Eu queria que você explicasse, depois dessa visão geral, que foi super útil para a gente, falasse o que acontece com a execução fiscal quando você tem a decretação de falência de uma empresa. Bom, o que acontece? Na verdade, uma série de consequências, né? Em primeiro lugar, onde que a gente vai fazer essa cobrança já muda tudo. Porque a falência, ela é um juízo universal.
né? Embora a execução fiscal também tenha essas peculiaridades, a gente pode imaginar como sendo dois planetas, e o planeta falência tem uma força gravitacional maior. É ele que vai atrair a cobrança do crédito tributário para lá. Então, a falência tem as características de universalidade, indivisibilidade, e essa visa atrativa, que, aliás, é diferente da recuperação judicial, que não é meu tema, mas só como a guisa de observação, a falência tem essa visa atrativa. Então, a União irá exercer a sua cobrança ali, na falência. E isso é uma enorme exceção ao 109 da Constituição, porque o 109 diz o quê? Que causas de interesse da União vão tramitar na Justiça Federal. Mas aqui não, porque a falência sempre acontece na Justiça Estadual. Algumas comarcas têm vara especializada, outras não, mas de qualquer maneira é sempre na estadual. Então, isso é uma grande exceção ao 109 da Constituição. A gente vai ter a União litigando uma vara estadual, né? Inclusive, não sei, você até comentou, né, que o público realmente é bem heterogêneo, então, ponto podem ter alunos que podem não saber tão bem, então vou tentar dar um panorama, mas também sem deixar de entrar em alguns debates. Recentemente eu vi algumas petições de advogados tentando forçar que a gente optasse pelo rito ou da falência ou da execução, se abrisse mão da execução. Mas isso não tem realmente muito cabimento, não, porque na verdade não é uma dupla cobrança. A execução vai ficar suspensa nesse período, embora isso também seja uma outra discussão, mas fica assim suspensa. E acabou gerando, inclusive, o enunciado 11 do TJ de São Paulo, dizendo exatamente isso, que a opção da Fazenda Pública pela habilitação na falência não importa numa extinção da execução fiscal, até porque a execução muitas vezes vai ser retomada. Isso é algo que a gente pode comentar mais para frente, com alguma frequência a execução fiscal é retomada. Então não tem por que ela ser extinta, ela fica ali suspensa, né? E porque vários desdobramentos podem acontecer. Você perguntou, então, do que acontece com a execução. Então, a primeira consequência é isso. A execução, o processo de execução fiscal fica suspenso enquanto está sendo tramitada a falência. Essa é outra diferença também da recuperação, porque a recuperação tem prazo, que agora não sei se 120 ou 180 dias de suspensão, né? Na falência, não. Enquanto estiver acontecendo o processo falimentar, a execução fiscal fica realmente suspensa. Até porque, por força dessa visa atrativa, a gente fica engessado na execução. Não tem o que possa ser feito. Também não corre a prescrição, tá? Isso é outra coisa importante se pontuar. A prescrição intercorrente do artigo 40 da LEF não vai acontecer na execução fiscal. Também já vi, de vez em quando, um outro advogado tentando colocar isso, mas não tem muito sentido, porque acho que o que acontece foi o seguinte: o artigo 6º, parágrafo 7º da Lei de Falência, ela diz ali que as execuções fiscais não se suspendem enquanto estiver acontecendo a recuperação judicial. Só que, apesar de falar recuperação judicial, esse capítulo inclui falência. Mas aí eu acho que caberia, já procurei, acho que seria até interessante alguém fazer um trabalho doutrinário sobre isso, alguns artigos, porque eu acho que é uma questão de técnica legislativa. Embora o capítulo fale falência e recuperação, aquele parágrafo foi expresso em recuperação num capítulo que era para as duas coisas. Então, eu acho que ali está se restringindo a recuperação. Mas mesmo que assim não fosse, a gente tem princípios muito maiores. Porque a falência, o sobrestamento da execução fiscal não é uma opção, não é uma inércia do exequente, é uma decorrência. A falência, ela é obviamente um incidente de prejudicialidade, né, externo à execução fiscal. Então, a gente tem desde a súmula 106 da SCJ, que fala que a demora num processamento decorrente de um mecanismo judicial não pode ser imputada ao credor. Temos o 313 do CPC, que também, né, fala exatamente disso, sobre a força maior. Então, não tem sombra de dúvidas, é uma suspensão, a doutrina, a jurisprudência, a gente pede a suspensão, o juiz suspende. Via de regra, a gente pede penhora no rosto dos autos da falência, que quase sempre é recebida pelo juízo alimentar como reserva. E a partir daí, a gente vai fazendo esse acompanhamento, que com um núcleo especializado a gente consegue. Porque quando não tem isso, a gente simplesmente acaba que a execução fica parada ali, de tempo em tempo, a gente faz uma consulta para ver como está a falência, né? Muitas vezes somos surpreendidos com o encerramento dela, já há algum tempo. Então, esse núcleo, como eu falei, criado pela Portaria 32, ajuda a que a gente consiga ter esse acompanhamento.
Não sei se respondi bem ao que você queria dizer, mas eu acho então que esse parágrafo que eu citei, ele é um tanto inócuo, porque ou ele está se referindo somente à recuperação judicial, né, como ele literalmente diz, e de qualquer maneira, por todas as razões, fica suspensa a execução fiscal. Não teria como prosseguir, né, por força de tudo que a gente já colocou. E aí as garantias que porventura tenham na execução são levadas para falência. Alguma penhora de algum imóvel, algum valor arrecadado, de repente em Bacen-Jude, isso tudo vai para a massa. Porque, como eu falei, a falência ela é um processo de execução, mas como ela é panorâmica, você ali não tem um único credor fazenda, você tem vários credores. Então, o juiz falimentar tem condição de ver todos os bens, todas as dívidas, todos os credores. Então, essa visão panorâmica faz com que tenha que ser ali mesmo, né? Não fica essa coisa incompleta. Então, as garantias vão para a massa, realmente vão. Não, excelente essa visão geral, Mônica, deixando aí claro, né, que você tem uma execução fiscal, se vem a falência, essa execução ela fica suspensa, obviamente não dá para dar seguimento, e as garantias que estão nessa execução fiscal vão ser chamadas ali para o juízo falimentar, de modo a que se possa, e esse juízo falimentar orquestrar, né, de acordo com a ordem de preferência, como é que vai ser feito o pagamento dos débitos dessa empresa que está falida. Agora, eu queria saber... Agora, há uma diferença quando a gente está no curso de uma execução fiscal e sobrevém a falência, ou quando a gente já entra com a execução e já era uma massa falida. Ótimo. Então, de qualquer maneira, a gente tem que atualizar ali também a CDA inicial para constar massa falida, né, para o polo ficar certinho. Exato, era essa a pergunta que eu ia te fazer, se justamente havia diferença com relação ao tratamento, já está lendo o pensamento. Então, é exatamente isso, perfeito. Então, há uma diferença quando você já tem o juízo falimentar, a execução vai ser ajuizada contra esse juízo universal ou não. Agora, a dúvida que eu tinha era a seguinte, como é que fica a ordem de preferência dos créditos na falência e dos créditos tributários dentro da falência? A gente é muito mal acostumado na execução fiscal a ser só agente de credor, né? Chega na falência, você tem uma gama de credores concursais, não concursais, quirografários, subordinados, todo tipo. E o que a par condicio, né, creditorum, fica diferenciada. Você tem várias classes de credores. Entre essas classes, a Fazenda tem, obviamente, uma questão, uma hierarquia privilegiada, mas a gente fica abaixo dos... Na verdade, a classe 1, a gente sempre fala em trabalhistas e acidentes de trabalho, mas não é só, porque a remuneração do administrador judicial também entra aí. Então, a remuneração do administrador judicial, trabalho, né, trabalhistas, acidentes de trabalho, serviços prestados também após a decretação para a massa. Depois, a gente tem, em segundo lugar, as quantias que foram fornecidas para a massa. E aí, em terceiro lugar, respondendo, vem os créditos tributários. Sendo que, isso aí é por força do artigo 83 da Lei de Falências, tá? Que coloca o crédito tributário depois do crédito trabalhista. O que tem toda a lógica, né? Porque se o crédito tributário ele visa a sociedade, o crédito trabalhista também mais ainda. Mais diretamente ainda. E aí, 83 da Lei de Falência nos coloca nessa posição. Aí a gente pula para o 29 da LEF, que vai dizer que a cobrança da dívida ativa não fica sujeita ao concurso de credores, né? Mas há uma ordem de preferência entre as pessoas jurídicas de direito público. E aí vem, nessa ordem, texto da lei, União, suas autarquias, depois Estados, Distrito Federal, territórios, que atualmente não tem, mas enfim, Estado, Distrito Federal, território, suas autarquias conjuntamente pro rata, e depois municípios conjuntamente pro rata. Aqui, uma observação, não há nenhuma hierarquia, nenhuma superioridade entre a União e os outros Estados-membros, tá? Estados, municípios, não é isso. É apenas uma questão organizacional. A União não é superior a Estados ou municípios, o Estado não é superior ao município, apenas tinha que haver uma organização, e realmente como a União é mais abrangente, inclusive a União faz repasses para Estados e municípios em várias situações, então, em primeiro lugar, vem a União, mas só deixando claro isso, não por uma hierarquia, por uma organização da lei. Tá? É interessante comentar também uma coisa. Eu falei dos trabalhistas, mas nós também cobramos FGTS. E o FGTS, ele é equiparado ao trabalhista. Tá? Ele fica na classe 1. Porque o FGTS, vocês vão ver execuções que o autor é a Caixa Econômica e algumas somos nós. Isso por força de convênio. Então, o FGTS, ele conta como um crédito trabalhista
Muitas vezes é fornecido diretamente ao trabalhador, o que até eu não entendo tanto o direito do trabalho, mas parece que não pode, mas é o que acontece na vida real, né? Porque, na verdade, o credor da FGTS não é o trabalhador, é o fundo. O trabalhador é credor do fundo, há uma relação triangular aí. Mas a FGTS é colocado como classe 1 junto com os trabalhistas e com alguma frequência o administrador quita diretamente, dizendo que está cumprindo uma ordem do juízo trabalhista e está mesmo, né? Mas só para colocar que a gente também faz cobrança de FGTS. Não, Então a ordem é. excelente ponto. Eu queria que você falasse um pouco mais, Mônica, sobre aquela questão de quando é que você consegue retomar a execução fiscal quando acaba a falência. Quando é que isso acontece? Com que frequência? Como é que isso funciona? É complicado, na verdade, aí a gente abre um cardápio de possibilidades, porque o que acontece? Primeiro vamos entender as formas da falência se encerrar. Primeiro ela pode se encerrar nem ter dado em nada mesmo. Muitas vezes a gente faz uma consulta, tem alguma falência, depois ela some e simplesmente algum credor estava entrando com o processo de falência e a sociedade empresária foi lá e quitou. E aquele processo nem prosseguiu. Então, muitas vezes ele nem vai adiante. Ah, e aí, digamos que ele vai adiante, tá? Então, vamos colocar as várias possibilidades do que pode acontecer. Foi adiante, teve uma sentença mesmo de encerramento da falência. Número 1, se esse encerramento passou de 5 anos, porque muitas vezes a gente só sabe que encerrou passado de 5 anos. Espero que agora com a coisa do núcleo isso não aconteça tanto. Como que a gente sabe que ela encerrou? Ou fazendo a nossa diligência de verificar o andamento da falência, ou quando a gente recebe algum ofício. E quando passou de 5 anos é um grande problema, porque para redirecionar para os sócios, a portaria PGFN número 6, de 2017, ela estipula que o trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência é o nosso termo prescricional para a inclusão de sócios. A gente tem que entender uma coisa, encerrar a falência é diferente de extinguir obrigações do falido. Não é a mesma coisa. A falência pode se encerrar, mas as obrigações continuarem. Não só tributárias, tá? E aí, tanto o decreto-lei antigo, 761, né, quanto a lei atual, 11.101, ambos previam 5 anos sem crime falimentar, isso, e 10 anos com crime falimentar. Para a fazenda, vale só esses 5 mesmo, tá? Então, passado esse prazo, aí sim acaba a obrigação do falido. Então, encerrar processo de falência não é encerrar a obrigação do falido. O processo falimentar pode ter acabado e as obrigações ficarem e poderem ser cobradas por outras vias. Então, digamos, encerrou, passou de 5 anos, cochilamos. Agora, encerrou menos de 5 anos e não é caso de redirecionar para o sócio, não entra naquela situação do 135, do CTN, não entra em nenhuma situação, também não vai ter muito o que fazer. Provavelmente a execução vai ficar ali suspensa, aí sim vai acabar caindo na prescrição intercorrente. Porque não vai ter como redirecionar, por outro lado, ainda estaria dentro do prazo, então vai ficar natimorto, vai ficar em coma, tá? De repente a parte ganha na loteria, né? Não sei, mas se não for caso de redirecionar, não vai ter o que fazer, né? Nem por não ter localizado bens. Terceira hipótese, encerrou, mas ainda não tinham transcorrido 5 anos, tá? Então, entendeu, né? Assim, encerrou, passou de 5 anos, encerrou com menos de 5 anos, mas não é causa de redirecionar. Agora, encerrou, e aí sim vai ter as possibilidades de a gente redirecionar, e é uma das causas. Aí vamos prosseguir, né, naquele prazo. Aí, quais são as situações que a gente pode incluir? As pessoas sempre falam do crime falimentar, como se fosse a causa, não é a única, não. Enfim, o crime falimentar, ele muitas vezes não é apurado no processo de falência. Ele, na verdade, surge por uma denúncia, ele corre num inquérito falimentar, inquérito esse que pode gerar um processo penal. E aí, se acontecer essa fraude, né, algum tipo de crime falimentar, é uma das situações que a gente vai poder redirecionar, continuar a cobrança. Até por um princípio geral de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, né? Então, se houve ali uma situação criminal, a esmagadora maioria dos juízes pedem a sentença condenatória transitada em julgado. Mas, e aí acho que é uma questão de lege ferenda, porque não tem uma previsão disso. E eu encontrei já julgado da ministra Sussete, aceitando redirecionamento apenas com indício em crime. Não só dispensando o trânsito, como dispensando o próprio inquérito. Também encontrei um outro TRF3, dizendo que o cumprimento do sursi
também não eximia da responsabilidade extrapenal, entre as quais a tributária. Então, o cumprimento do sursi também não extinguiria. Eu tive que pesquisar isso porque há pouco tempo passou por mim uma situação em que a pessoa teve o crime falimentar e ela fez uma transação penal. E ele estava argumentando que a transação penal, na esfera ali penal, iria extinguir a obrigação tributária. Mas realmente é uma situação com independência também, né? Entre as esferas civil, criminal. Ainda não voltou para mim esse processo, quero saber o final dele. Mas esse julgado do TRF3, né, que fala do cumprimento do sursi não eximindo, deixa claro que uma grande parte da jurisprudência aceita. Só que também é difícil até encontrar o julgado, porque é muito difícil ter uma sentença condenatória de crime falimentar. A gente não encontra muito. Então, hipótese número 1, crime falimentar. Hipótese número 2, se o nome do sócio constar a CDA. Mas aí também tem que ver se é o mesmo sócio que estava no decreto falimentar. Tem que tomar mais cuidado. Hipótese número 3, deixa eu pensar, IPI. Porque, pela natureza do tributo, ele admite a corresponsabilidade. Então, é aquela discussão, né, subsidiariedade, solidariedade, então, pela natureza, pode seguir. Outra situação, quando você também tem uma cobrança que é decorrente, como se chama, de apropriação indébita. Então, o imposto de renda retido na fonte, uma contribuição previdenciária que foi recolhida e não foi repassada para o INSS. Por quê? Porque a apropriação também é um caso de corresponsabilidade. Então, é mais uma outra situação. Então, aqui nós pensamos em 4, porque a gente fala logo no crime falimentar, mas não só. Então, tem várias possibilidades de que, encerrada a falência, estamos ainda naquele curso de lapso temporal possível, a gente pode prosseguir contra a pessoa dos sócios. Era Excelente. respondido? Não, super respondido. Tive uma aula agora. Queria registrar a presença do João Gronet, um grande amigo aqui assistindo a live. Eu queria, Desculpa, eu lembrei uma coisa. Nós temos um parecer. Nós temos um parecer PGFN, 485/2010, que também permite, já que você fez aquela pergunta inicial da multa, é uma situação, na verdade, não é nem de prosseguimento pós-encerramento de falência. É uma situação de prosseguimento simultâneo. Mas simultâneo, quer dizer, ir na falência, mas simultâneo nesses créditos que a gente não cobra, não habilita na falência, como é o caso da multa. Então, multa SUNAB, né? Isso é bem comum também. Então, você perguntou caso em que a gente redireciona quando encerra, mas tem situações que dá para ir até simultaneamente, por esse parecer, inclusive. Não, perfeito, excelente ponto, Mônica. Eu queria, tem até uma pergunta aqui de uma colega nossa, Maria Rezende, ela está perguntando o seguinte: a inadimplência de tributos da pessoa jurídica é causa de responsabilizar o sócio? E aí, quantas horas a gente tem aqui para a live? Pois é, e aí pergunta se a inadimplência levar à falência é crime falimentar? Assim. Olha, esfera criminal, eu não me sinto muito segura para falar o que seria considerado ali no caso de crime falimentar. Acho que não. Né? Eu também acho que não. Crime é uma palavra pesada. Né? Crime falimentar, eu imagino que entra nas situações de realmente uma fraude documental, de um extravio. Né? Agora, como perfeito, eu sempre vou forçar a barra de que o não recolhimento de tributo é um ato ilícito, porque você é uma obrigação legal, no momento que você descumpre. Mas eu sei que isso dá muito pano para manga, né? Porque nem sempre é um dolo, nem sempre é... Enfim. Então, olha, eu acho que eu vou ficar devendo para essa colega essa resposta sobre o crime falimentar, porque realmente eu não me sinto segura. A esfera penal já não atua, ali vai para o MP, eu recebo depois as informações, né? Mas eu entendo, sim, que o não recolhimento de tributo é um ato ilícito. Crime, não sei, mas é um ato ilícito. A gente está descumprindo uma obrigação legal. Inclusive, vocês vão me matar, mas inclusive das obrigações acessórias. Né? Mas daqui a pouco a gente entra até naquela discussão do ICMS, já na prisão, aí aquilo, né, já dói um pouquinho. Aquilo ali é tenso. Aquilo ali é tenso. Deixa eu só complementar uma coisa aqui, Mari. Na verdade, eu entendo que não tem crime falimentar pura e simples, não, tá? Crime falimentar, como a Mônica bem colocou, você tem que ter, de fato, a presença de dolo, né? Materializado por meio de uma fraude, de uma simulação. A falência por si só, pelo fato de você não ter tido êxito na sua atividade empresarial e, com isso, não ter conseguido pagar as suas dívidas, não vai gerar crime falimentar por consequência. Não é assim. Não, né? Senão, na verdade, todas as falências seriam criminosas, porque ela começa exatamente por uma inadimplência. Né? Exatamente porque você não consegue quitar, manter suas portas abertas, e uma das primeiras coisas que a pessoa deixa de pagar é o tributo. Ele vai mantendo o empregado, vai mantendo a propaganda, o fornecedor, a conta de luz da loja,
Então, na verdade, todas iam acabar sendo criminosas, né? Mas Verdade. acho que não, é forte dizer isso, é forte. É, bem forte. E uma outra questão que eu acho é que quando você fala de sócio, né, na verdade você tem que pensar um pouco na questão do 35, né? Se de Ah, sim. fato houve uma violação à lei, houve uma violação ao estatuto, para você poder trazer ele para jogo. Caso contrário, não. Né? Então É, aí o eu poder acho daquela pessoa, se é um sócio-gerente, tem o tipo de sociedade empresária, o nível de responsabilidade, né, que aquela pessoa... Sim, realmente, algumas perguntas a gente não consegue dar uma resposta assim, não. É uma é, tonelada de depende, né? Mas tem exatamente. situações Muitas situações a ponderar, né, Mônica? Então aí é muito. aquilo. Tem que olhar o arcabouço geral para a gente eventualmente poder verificar, não, esse caso pode ser, pode arrastar, a responsabilidade pode não arrastar e varia muito. Nesse contexto É. geral, eu queria até ver com você, né? Porque a gente está vivendo um momento bastante excepcional, né? Até há pouco tempo eu estava conversando com a minha chefe, agora por telefone, a gente falando, caramba, como ela falando da filha dela, né, que está assistindo aula, a menina tem 3 anos, tá assistindo aula online, olha, loucura, né? Ela disse, Caena do céu, esses professores, a gente tentando trabalhar tudo isso, não sei o que lá. Eu estou falando com É, você, estou vendo a minha tela aqui, esses papéis todos colados, é porque aqui virou um misto de home office com sala de aula. A minha mais velha, que tem 15, cuida dela mesma, mas o meu de 10, aqui, se eu passasse o celular, vocês iam ver de livro de alemão, que é da escola deles, a matemática, folhinha, tabuada, as casas viraram uma filial da escola, né? Mas é um paliativo, é um modo também, inclusive, de entreter e de manter os alunos, inclusive, vinculados à escola, né? Agora, é o que a gente também sempre pensa, a gente está muito sobrecarregado, mas antes de estar sobrecarregado no misto de cozinhar, limpar, trabalhar, do que estar internado, né? Eu, sim, pessoalmente, 6 pessoas já faleceram, né? Então, mas realmente, isso que a sua colega falou, a gente está se virando na coisa da escola, né? não é? E aí, a gente está vivendo esse momento difícil e eu queria ver com você o que você acha desse contexto que a gente está vivendo, que é ruim para a gente que está em casa, é ruim para a economia de um modo geral, porque tem algumas atividades que de fato estão sendo impactadas, outras não, outras estão surfando na onda, mas tem algumas que estão de fato sendo impactadas. E como é que vai ficar isso? Você acha que vai aumentar essa questão das falências com o Covid? Qual é a tua visão dentro dessa situação econômica que a gente está vivendo? É, acho que a gente nem precisa de muito futurologia, né? A gente já está vendo inadimplência, já estamos vendo quebras. Você falou de escola, na lista de pais, toda hora alguém suscita sobre desconto, que afinal de contas a escola não está tendo algumas despesas de manutenção operacionais, mas tem a principal despesa deles, que é de pessoal, com professores, com tudo. Mas só que muitos pais que dependem, profissionais liberais, grande parte, ou comerciantes, não têm como marcar. As escolas estão tentando também suprir, então, dando esse exemplo que você falou das escolas, a gente sente muito isso. Então, com certeza, vão aumentar as quebras, que já vinham num crescente. Assim que decretaram a quarentena, eu lembro de ter visto a notícia do Cinemark, fazendo plano de demissão voluntária. Porque os cinemas, óbvio, fecharam. Há pouco tempo eu vi de uma também, não lembro o nome, mas de turismo também muito conhecida. Porque realmente, né? Então é muito difícil você manter uma empresa com portas abertas. Com portas fechadas, então, fica muito complicado. Então, as quebras, as inadimplências vão aumentar, já estão aumentando. Como você falou, tem gente surfando na onda, tem gente já criando, que o brasileiro é muito criativo, desde máscaras enfeitadinhas a treinamento para aula online. Eu estou vendo muitas situações assim. Mas não é a maioria. Realmente não é a maioria das situações. Inclusive, eu vejo também muita campanha de dê atenção àquele pequeno fornecedor, aquela sua conhecida que vende brownie, né, na Páscoa, todo mundo falou. Mas isso me gera até uma preocupação. A gente tem sim que encomendar do pequeno, mas a gente não pode deixar o grande de lado. Que o grande quebra também. E às vezes quebra sim da noite para o dia. Como eu falei, quando que eu ia esperar que a Mesbla quebrasse? Mais recentemente, Varig. Quando que a gente esperaria isso? Não é? Então, as grandes quebram. Muitas vezes quebram de repente, porque a gente nem sempre sabe o que está acontecendo lá dentro. Um dia sem faturamento é um transtorno, uma bola de neve. Quando quebram, arrastam várias outras empresas, suas fornecedoras, suas prestadoras de serviço. A demissão é do faxineiro ao grande gerente, né? E outras empresas que dependem dos produtos dela. Então, os grandes quebram sim, é uma bola de neve. Agora,
quando você me pergunta o que de repente a PGFN pode fazer, eu acho muito delicado. Eu acho até que, infelizmente, a gente não pode fazer tanto, não. Porque isso depende mais de política pública. O que pode ser feito, em termos de política, moratórias, concessão maior de prazo, empréstimos, linhas de crédito, mas isso é uma coisa de política. A PGFN, por mais. A gente tem que entender que, na verdade, nós somos parte. Né? Nós somos um gigantesco escritório de direito tributário nacional com um cliente único, que é a União. Então, nós somos parte, nós temos que defender o Tesouro. Então, na verdade, o que a PGFN pode fazer? Acho que é exatamente manter a nossa função institucional de arrecadar para o Tesouro. Até porque vai ser exatamente os tributos que vão custear, que vão viabilizar essas eventuais políticas para minimizar os efeitos da Covid, para financiar essas medidas. Então, o que a PGFN pode fazer é exatamente continuar, embora possa parecer antipático, mas lutando para que não sejam levantadas certas garantias, lutando para que seja cobrado de quem pode arcar, né? Porque nem todo mundo que não paga porque não quer, muitas vezes porque realmente porque não pode, às vezes porque não quer. Então, se a gente fizer nosso mistério institucional, é a maior questão, porque tudo depende de dinheiro. Essas medidas vão depender de um financiamento, e o financiamento vai vir da arrecadação, né? Concordo com você em gênero e número. Mônica, aqui a Aline Krieger, ela inclusive estava comentando aqui, será que com essa situação do Covid e tal, não vai haver uma visão mais moderada com relação a crime pelo não pagamento do tributo? Eu, antes de passar a palavra, eu queria até colocar minha visão aqui. Eu acho que, na verdade, Aline, a situação é que o não pagamento do tributo, para ser crime, ele tem que ter dolo, tecnicamente falando. Infelizmente, a gente está levando a questão de uma forma absolutamente atécnica. Eu acho que bastaria as pessoas entenderem que direito tributário é direito tributário, direito penal é direito penal. Né? Não existe crime de sonegação fiscal culposo, o crime tem que ser doloso e, para isso, tem que ser comprovada a intenção de fraude. Né? Ou seja, a mera inadimplência acarretar em crime contra a ordem tributária, eu entendo que não é o caso. Né? Existe uma necessidade de você, de fato, fazer essa aferição. E hoje em dia, as pessoas deixarem de pagar como a justificativa de realmente haver, e aí era ver uma prova, né? De que a empresa realmente teve que fazer uma escolha de Sofia, vou pagar a folha ou eu vou pagar o tributo, a gente pode realmente entender e ter uma caracterização de que, foi uma escolha de Sofia, isso de fato não enseja a responsabilização penal. Concordo com você, o STF foi lamentável na decisão do RHC 163334, trouxe uma discussão que é tributária para o âmbito penal com claro desconhecimento dos ministros da Corte sobre o assunto, até porque compararam uma situação de ICMS e a retenção da contribuição previdenciária, que são institutos completamente distintos, a gente vê isso pelo julgamento, né? Mas eu acho que isso é um ponto que a gente tem que ponderar, e eu acho que é até interessante essa situação que a gente está vivendo para retomar, botar o trem de novo no trilho, né? No sentido de que, peraí, gente, vamos separar as esferas. Crime é crime, tributo é tributo. Eu posso ter um crime na área tributária? Posso, mas o fato de eu não pagar tributo não exige crime, não há uma ilação lógica, né? Com relação a isso. Eu, passando para você essa questão, para ouvir de você o que você acha, Mônica, eu queria falar aqui que o João o João Gronet colocou que é fundamental essa governação econômica nacional, que foi um ponto que você colocou, justamente de que é importante que a PGFN faça o seu papel, né, que é o papel justamente de parte, de trabalhar em cima da arrecadação que é necessária para o governo, afinal de contas, o governo precisa de dinheiro, né, e se trabalhe junto ao Poder Executivo, junto ao Poder Legislativo, para verificar essas políticas públicas, né, de flexibilização, suspensão de tributos, eventuais reduções tributárias e por aí vai. Mas aí passo para você a palavra para ouvir tuas ponderações. Mas eu concordo com você, realmente é isso, são esferas muito diferentes. Eu acho a palavra crime, a palavra penal, tudo muito pesadas. As consequências na vida de uma pessoa, seja pessoa física ou jurídica, de uma condenação dessas é terrível. Né? Hoje em dia a sociedade não prescreve, né? As coisas com a internet vão. Então, de repente, resolveu-se ali juridicamente, mas nunca mais aquela empresa se recupera porque ficou associada com uma palavra pesada como um crime. Então, realmente, eu acho que prescinde, sim, de uma humanização maior do direito como um todo. Mas eu tenho visto a PGFN fazendo esse diálogo, a transação, a forma mais clara de ver como a gente está se abrindo a contribuinte, que sempre foi muito difícil, não por maldade da PFN, não, mas porque a gente lida com crédito público, que a priori,
inegociável, né? A gente não estou lidando com uma coisa minha, pessoal, que eu posso abrir mão. A gente está lidando com uma coisa que é de todos nós, inclusive daquele devedor, né? O crédito público é de todos, até de quem está devendo aquele crédito. Então, agora, a humanização está acontecendo sim. Eu acho que aquela visão do leão malvadinho, né? É, a gente está tentando se aproximar da população como um todo, e eu acho que isso tem acontecido. Como eu falei, a Procuradoria que eu entrei 20 anos atrás era completamente diferente da que a gente tem hoje. Até porque a gente tem hoje tecnologias que nos permitem essa agilidade de comunicação, de tudo mais, de transparência. Então, quando ela coloca essa preocupação, na verdade é uma preocupação de todos nós, né? A gente não. Acho que nunca houve um interesse de levar ninguém à penúria. É apenas uma cobrança do que é devido, de todo mundo. É como eu falei, imagina um grupo de pessoas que mora junto e vamos dividir a conta de luz. E a PGFN é aquela pessoa chatinha que tem a obrigação de pegar papel, ô, fulano, você não pagou a tua parte, né? Então, como você quer se beneficiar? Né? Todos nós estamos dividindo aqui o custeio. É uma federação de distribuição, né? Como eu falei, inclusive dos deveres. Não sei se era bem isso que ela estava querendo focar na pergunta dela. Não, não, foi por aí, porque realmente é aquele negócio. Uma coisa é a teoria, né? Eu achei interessante você ter colocado alguns aspectos práticos do processo de falência, justamente para a gente entender que existe uma diferença absurda entre a teoria e a prática, né? Como o Daniel George está colocando aqui, a sua metáfora eu acho que foi fantástica. Foi uma comparação perfeita, que é o que acontece realmente no Eu, dia a dia. eu acho que ele está se referindo à minha metáfora de que eu sou uma CDA com presunção iuris tantum, de que vocês acreditam que eu sei algo. Agora, Pois é. ninguém vai criar neologismos melhores do que a Helena. Não sei se ela está aí, mas a entrevista dela nunca poderá cair no esquecimento, né? Como é que ela colocou? Cautelar puro sangue. Helena tá aqui, já falou que você é Então, não, espetacular, tá ninguém aqui, vai ter tá que todo mundo parar, aqui. cara. Mas, É bom, bom. a nossa live está chegando ao fim, Mônica. Assim, eu gostaria de agradecer muito, porque eu acho que você deu uma visão muito prática a uma coisa que a gente não vê nos livros, porque, de fato, falência e execução fiscal é uma coisa que não tem livro nenhum, manual nenhum. Acho que você trouxe uma visão prática de como funciona. Importantes ponderações para a gente fazer, inclusive em relação aos papéis das partes, né? Que eu acho que, às vezes, a gente começa a confundir um pouco isso no dia a dia, no meio da crise que a gente está vivendo. Então, só queria te agradecer por essa aula e te passar a palavra para você falar com o pessoal que está assistindo e se despedir. Ah, obrigada, minha querida. Eu sei que de repente eu falei muita coisa, tem vários pareceres e não sei, eu tentei dar conta, dar uma visão abrangente para tentar falar rápido, mas espero ter conseguido um pouco de clareza nisso, porque essa coisa até do encerramento, né, que eu tentei organizar, porque a gente tem vários caminhos, tem 3 caminhos principais do tempo do encerramento, e quando há a possibilidade de redirecionamento, aí a gente vem com aquelas outras situações, seja do DPI, do isso, daquilo. Então, qualquer coisa eu me coloco até à disposição, tenho o meu Instagram aí, acho que é Mônica Pinho, Mônica Depinho, nem sei como é que eu tô, se alguém quiser que depois eu passe alguma coisa que não tenha ficado clara. Lógico que eu não sei tudo, estou aprendendo demais o tempo todo. E agradecer a presença dos amigos, agradecer seu convite, né, Micaela? E quando você me mandou mensagem, queria te fazer um convite, eu gelei. Falei, espero que seja de festa, mas nessa época de pandemia não deve ser, né? Estamos aqui presos. Falei, nossa, lá vem ela me jogando na cova dos peões. Ô, Melinda, olha, você arrasou, tá? Conseguiu definir e resumir em pouco tempo temas muito complexos. Isso mostra a sua competência. Você, o que é humilde, mas você é uma excelente profissional e demonstrou isso aqui claramente na sua apresentação. Poder de síntese, prática, conhecimento e aplicação. Então, acho que foi fantástico. Parabéns. Foi uma excelente live. Obrigada por você ter aceito esse convite de estar aqui com a gente. Um beijo bem grande para você. Pessoal, um beijo bem grande. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando a gente nessa semana de jurisprudência tributária. A gente vai estar trazendo amanhã a Priscila Sacklin para falar sobre convalidação de benefícios fiscais, 12h30. Então, não perca. Beijo grande, gente. Até amanhã. Eu nunca perco, já te falei. Eu assisto fazendo comida, né? Aí hoje eu botei um cartaz aqui. Em caso de emergência, ligue 190. Não berre, mamãe. Essa foi ótima. Não, e todo mundo se comportou bem. Então, manda um beijo para eles, hein? Tá bom. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada, Tchau. gente. Tchau.